Boa noite, povo de Deus. Mais um dia na presença dele. O Senhor tem nos dado grandes oportunidades, né? E a maior oportunidade delas é de louvá-lo, de engrandecê-lo. Nesse momento você tem a oportunidade, junto com a sua família, fechar os teus olhos e vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor. Meu Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela tua grandiosa presença. Meu Deus, venha, Senhor, meu Deus eterno, através desse culto, meu Deus, falar em nossos corações. Meu Deus, que nós, Senhor, meu Deus, venhamos se alegrar, Senhor, perante a tua presença. Meu Deus, realiza a sua boa, perfeita e agradável vontade. Meu Deus, vamos declarar quão grandioso és tu, quão grande és tu, ó Pai. Meu Deus, o Senhor está acima de todas as coisas. Meu Deus, o Senhor é o nosso Rei, é o nosso protetor. Meu Deus, nós te amamos por tudo que tu és. E assim, ó Pai, nós vamos declarar louvores em adoração, em gratidão, ó Pai, meu Deus, pela tua presença, pelo teu amor. O Senhor é bem-vindo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
nos colocar de pé, você que está aí, talvez sentado, no seu sofá, na sua cadeira. Vamos louvar conosco essa canção. Aleluia. Nesse momento você possa entregar no Senhor uma oferta de adoração. Que você possa dizer ao Senhor: tudo o que é teu, a casa está pronta. Uma oferta de amor, Senhor. Uma oferta de adoração. Aleluia. Vamos liberar todas as tiras. Porque entendemos, ó Deus,
e Tu és autor das nossas vidas, ó Pai. Aleluia, Jesus. Boa noite, amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Como é bom ter você aqui conosco mais uma vez, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Foi muito bom poder ter adorado a Cristo, foi muito bom poder ter tido louvado ao Senhor nessa noite. Como foi bom poder engrandecer a beleza do nosso Salvador. Nesse momento nós iremos orar, meus irmãos. Feche seus olhos aí onde você está e vamos engrandecer ao Senhor mais uma vez. Já o engrandecemos com as canções, agora vamos orar ao Senhor, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez nessa noite. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, estamos aqui, ó Pai, em Sua presença. Estamos aqui, Senhor, agradecidos a Ti, ó Pai, pelo Seu amor. Agradecido a Ti, ó Pai, por Sua fidelidade, ó Deus. Agradecido ao Senhor, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, que é poder louvar, é poder honrar, que é poder engrandecer o Seu santo nome, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por ter recebido a nossa adoração, Senhor, no Seu trono de graça. Muito obrigado, ó Pai. Louvado é o Seu santo nome, Senhor, nessa noite. Quero pedir, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações daqui a alguns minutos, que possamos, ó Pai, entender aquilo que o Senhor tem para todos nós, que nós possamos mudar, ó Pai, de acordo com a Sua palavra. Quero, ó Pai, entregar em Suas mãos, ó Pai, cada irmão que nesse momento, ó Pai, está clamando ao Senhor, cada pedido de oração, ó Pai, que está sendo feito nesse momento, aqueles pedidos mais íntimos, ó Pai, em cada coração, aqueles que só o Senhor conhece, eu quero entregá-los em Suas santas e poderosas mãos. Estou muito grato ao Senhor, ó Pai, pelo Seu amor, por Sua bondade, ó Deus, e nessa noite, ó Pai, queremos ouvir a Sua voz, no nome poderoso de Jesus, é o que oramos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. É muito bom poder saber que você está aí do outro lado, engrandecendo a beleza de Cristo, exaltando ao Senhor. Essas canções lindas que acabamos de cantar foi para a honra e glória do nosso Deus. Amém, meu irmão? Quero que você abra a sua Bíblia nessa noite em 1 Crônicas, capítulo 29. Abre aí em 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas 29, do verso 10 em diante, que está escrito assim: Então Davi louvou o Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso antepassado Israel, louvado sejas para sempre. Ó Senhor, a Ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é Teu, ó Senhor, e este é Teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de Ti, pois Tu governas sobre tudo. Poder e força estão em Tuas mãos, e cabe a Ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graça e louvamos Teu nome glorioso. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos Te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de Ti, e demos apenas o que primeiro de Ti recebemos. Nós recebemos muitas coisas do Senhor, nós podemos adorar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, porque toda honra, toda glória, todo poder e toda majestade pertencem ao nosso Deus. Amém, meu irmão? Glorifique o Senhor, que esse possa ser o seu momento de cultuar o Senhor, que esse possa ser o seu momento de adorar o Senhor, de glorificar a beleza do seu santo nome. Amém, meus irmãos? Agora, se lembra aí do Ministério Adorarte? É o nosso antigo Ministério de Teatro, e nós iremos reprisar uma peça de 2017 sobre missões. E peço que os irmãos prestem bastante atenção na mensagem dessa peça.
aquilo que Deus pode falar e tocar ao seu coração nessa noite. Então vamos ouvir, vamos ver com muita atenção, com muito carinho, relembrar essa peça Desperta para Missões com o Ministério Adorarte. É isso que diz a palavra do Senhor. É isso que é fazer missões. É levar a palavra de Deus a todos aqueles que precisam. E nós somos os instrumentos de Deus para que isso aconteça. E você? O que você tem feito com missões? Eu não quero ouvir nada sobre missões. Você não está vendo que a seara está branca? Eu não enxergo e nem quero enxergar. Mas já que você não quer ver, pelo menos contribua para que alguém vá em seu lugar fazer missões. E quem me garante que o meu dinheiro estará sendo mesmo usado para missões? Mas olhe com os olhos da fé. Por que você não quer falar do amor de Deus às pessoas? Você precisa falar. Você precisa. Pessoas estão morrendo sem ouvir falar do amor de Deus. Estão morrendo sem esperança. Estão morrendo sem Jesus. E você? Não, é você mesmo. Levanta desse banco e vai falar do amor de Deus, vai fazer missões. Não, eu não quero. Eu estou acomodada. Estou muito acomodada. Mas Deus não quer pessoas acomodadas. Eu não quero, eu tenho medo. Dá medo, né? Dá medo, né? Dá medo de estar aqui na frente falando pra Deus isso. Eu sou tímida como eu. Mas a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão o nome daqueles que não creram? E como crerão naqueles que nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se não forem enviados? Fazer missões é obedecer ao mandamento do Senhor, mas também é um ato de amor. Todos nós somos discípulos do Senhor. Nós não podemos ficar, como foi ilustrado aqui, com os nossos ouvidos tapados, com os nossos olhos fechados, com as nossas bocas fechadas, enquanto as pessoas morrem, sem ter o amor de Deus. Nós não precisamos ficar no nosso comodismo. Nós temos que abrir os nossos ouvidos e ouvir o clamor dos necessitados. Precisamos estampar os nossos olhos espirituais para o que acontece ao nosso redor. Precisamos tirar o que tapa a nossa boca para poder falar do amor de Deus às pessoas. Nós temos que sair do comodismo que nos aprisiona todos os dias. Temos que libertar o dom de Deus que há em cada um de nós. Como foi dito, nós somos discípulos. Nós somos missionários do Senhor. E é Ele que nos capacita a fazer isso. Nós somos missionários no nosso trabalho, nós somos missionários na nossa casa, somos missionários na nossa escola. E é Deus que nos capacita a fazer isso, porque Ele deu isso a cada um de nós. Os anjos queriam fazer o que Deus nos incumbiu a fazer, mas Ele deu a cada um de nós, porque Ele sabe que nós somos capazes de fazer. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha de falar do amor de Deus às pessoas, porque é Ele que nos capacita. É o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em todos vocês, que vai falar o que deve ser falado e na hora que deve ser falado. As pessoas estão morrendo. Quantos países ainda não conhecem o amor de Deus? Quantas pessoas ainda precisam ouvir do Deus que liberta, da paz que nos liberta, da paz que tranquiliza o nosso coração, do único que pode nos transformar? E isso que pode fazer cada um de nós. Então, que possamos a cada dia mais aceitando o chamado de Deus para nossas vidas. Falar com o amor de Deus a todas as pessoas. Então, o Senhor vier, que possamos levar o amor dele, que possamos levar a esperança que vem dele, que possamos levar a palavra de Cristo até aquele dia. Amém? Amém. Como foi bom poder ter revisto essa peça, ter relembrado o Ministério Adorarte, tempos bons, tempos excelentes
que não voltam mais atrás, mas que deixam o nosso coração cheio de alegria. Que Deus possa ter falado ao seu coração através da mensagem dessa peça. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero dar para vocês alguns avisos antes de nós passarmos para a nossa mensagem dessa noite. Nós estamos na campanha de 40 dias para mudar a sua vida. Nós estamos nessa campanha de jejum e essa semana que se inicia amanhã será a nossa última semana da campanha de 40 dias para mudar a sua vida. E se você foi impactado nessa manhã pela mensagem sobre fidelidade, você não pode deixar de participar da nossa campanha, dessa última campanha, nesse ano, nessa semana, e que a sua vida possa realmente ser transformada pelo poder do Senhor. Amém, meu irmão? Que Deus possa ter falado ao seu coração, que Deus possa ter tocado na sua vida, te mostrando onde você precisa mudar, e que Deus possa não apenas ter falado com você, mas que Deus possa ter te levado à verdadeira transformação vinda somente dele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Para você que deseja depositar os seus dízimos e ofertas, está aqui embaixo o número da nossa conta bancária na Caixa Econômica, para você fazer os seus depósitos de dízimos e de ofertas. Que Deus continue te levando à fidelidade com os dízimos e com as ofertas, e que você possa ser um contribuinte da casa do Senhor. Para os irmãos que não são membros da PIB em Ibirapitanga, pode ficar à vontade, se Deus tocar em seu coração, em poder abençoar a nossa igreja. Envie também seu comprovante para o e-mail que está na descrição desse culto aqui no YouTube. Amém, meus irmãos? Que você possa ser impactado pela palavra do Senhor. Meus irmãos, nós iremos voltar com o nosso culto presencial para a honra e glória do Senhor. Olha que notícia maravilhosa, que notícia grandiosa. Pela manhã nós lançamos a hashtag É Tempo de Voltar, que você pode conferir aqui embaixo no vídeo, que você possa nos ajudar a compartilhar esse movimento de retorno. Como é bom poder retornar, voltar a cultuar o Senhor, a ver todos os irmãos. Você que está com saudade da igreja vai ter essa oportunidade de matar essa saudade. Você que está há muito tempo sem celebrar a ceia do Senhor, terá essa oportunidade de celebrar a ceia do Senhor. No dia 2 de agosto, eu quero ver todos vocês aqui adorando ao Senhor, e nós iremos tomar todas as precauções, iremos fazer distanciamento social, a igreja será equipada com álcool em gel, você precisará vir com a sua máscara, e todos os que são da área de risco, os idosos, as pessoas que têm doenças crônicas, que são da área de risco, pode decidir no seu coração. Nós não podemos obrigar ninguém a não vir na casa do Senhor, mas você pode decidir, ter essa decisão de poder cultuar ao Senhor ou não, ter essa liberdade, essa oportunidade de poder decidir aquilo que for melhor para você. Se você se sentir bem, se você se sentir à vontade, poderá estar conosco, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. Que tempo bom, que notícia maravilhosa, poder retornar, de uma forma presencial. Hoje é o primeiro domingo do mês, seria o dia de nós celebrarmos a ceia do Senhor, mas no primeiro domingo do mês de agosto, teremos essa oportunidade de poder estarmos aqui mais uma vez, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, membros da PIB em Ibirapitanga, quando for chegando próximo ao nosso retorno presencial, nós iremos precisar limpar a igreja, nós iremos precisar dar uma faxina na nossa igreja para poder receber os irmãos, e eu conto com todos os irmãos que puderem estar aqui. Nós iremos marcar uma data que você poderá vir à igreja para fazer essa limpeza para a honra e glória do Senhor, e os demais pedidos estarão lá no grupo do Zap. Preste atenção no grupo do Zap, esteja lendo lá o grupo do Zap e responda as mensagens, porque Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida nesse novo tempo de retorno. Que Deus possa estar preenchendo o seu coração de alegria, de esperança,
para retornarmos para a casa do Senhor, vermos todos os irmãos, né? É uma grande oportunidade, né? Ouvimos as nossas autoridades, ficamos nos nossos lares, mas é tempo de sair, voltar, arregaçar nossas mangas e trabalhar para o Senhor. Chega de ficar em casa, é hora de voltarmos a agir, a fazer e acontecer o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa encher o seu coração de coragem. A palavra de Deus nos diz em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20, o seguinte: seja forte e corajoso e faça o trabalho, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor Deus, meu Deus, está com você, Ele não deixará nem o abandonará durante toda a construção do templo. É tempo de recomeçar, é tempo de voltar, e Deus precisa contar com você que está aí na sua casa esse tempo todo. Chegou a hora de fazermos alguma coisa, é hora de não nos conformarmos com essa situação mais e de voltarmos a agir. Amém, meu irmão? Eu preciso contar com vocês, principalmente com todos os membros da nossa igreja. Eu preciso do apoio de vocês, da ajuda de vocês, com ideias, com soluções, mas que todos nos ajudem a incentivar, a fazer uma grande campanha de conscientização quanto à necessidade de retornar. Nunca devemos nos conformar em cultuar em casa, porque não é um culto. Não devemos nos conformar com esse modelo aqui digital. Nós temos que ter, sabe, a liberdade de estarmos na casa do Senhor, tomando todos os cuidados, todas as cautelas, todas as precauções, mas a nossa fé precisa ser superior aos cuidados que nós temos, né? Então nós precisamos engrandecer o Senhor. Lembra lá dos apóstolos, apóstolo Paulo, dos demais apóstolos que deram as suas vidas, que não, sabe, deixaram ser dobrados por doenças, por mortes, por governantes. Não, eles decidiram arregaçar as mangas, fazer alguma coisa, levanta-te, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te levantará. É tempo de retorno. Eu conto com você, eu conto com todos os membros da PIB em Ibirapitanga para espalharmos essa corrente de conscientização quanto à necessidade de voltar à casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E nós iremos passar para a nossa mensagem nessa noite, nosso 8º estudo, né? Nossa 8ª mensagem sobre a série Poder para Mudar a Sua Vida. Falaremos sobre a 8ª parte do fruto do Espírito Santo, que é a mansidão. Mansidão. Nós devemos ser mansos, né? Então eu te convido a abrir sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 5. Abre aí a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 5, que está escrito: a vossa mansidão seja conhecida de todos os homens. A vossa mansidão seja conhecida de todos os homens. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, amado Pai, estamos aqui, ó Pai, nessa noite, desejosos de te ouvir. Santo Deus, pedimos que o seu Espírito Santo, ó Pai, possa abrir o entendimento desse meu irmão nessa noite, ó Pai, que o Senhor possa falar ao coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, nos levando ao conserto, nos levando à transformação por sua palavra. Santo Deus, pedimos, ó Pai, que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração aquilo que nós precisamos mudar em nossa vida e que nós possamos praticar a sua palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, você sabia que a mansidão, ela é a 8ª característica do fruto do Espírito Santo? Ser manso não significa ser fraco ou covarde. Jesus e Moisés foram chamados de mansos e foram os homens
fortes e corajosos. Ser manso não é ser fraco. Ser manso não é sinônimo de fraqueza. Jesus e Moisés eram taxados como pessoas mansas, e eles eram homens fortes e eram homens corajosos. Ser manso significa controlar suas reações diante das pessoas, escolher a forma de agir em vez de simplesmente reagir às pessoas. A mansidão significa literalmente força sob controle. Você precisa entender uma coisa nessa noite. Você precisa ter essa oitava característica do fruto do Espírito Santo, que é a mansidão. Você é uma pessoa mansa, sim ou não? Você é uma pessoa mansa? Você se mantém calmo diante das pessoas e das situações que se sobrevêm sobre a sua vida? Sim ou não? Como que a mansidão pode se tornar o seu método de vida? Responda para mim. Como você pode ser transformado pelo poder da mansidão a partir dessa noite? E vamos falar algumas características de uma pessoa mansa e como nós podemos ser transformados pelo poder da mansidão nessa noite. Em primeiro lugar, meu irmão, seja compreensivo e não exigente. Abra aí a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, do verso 4 ao verso 5. Para você ser transformado pelo poder da mansidão, você precisa ser mais compreensivo e menos exigente. Filipenses 2, 4 e 5 está escrito: não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. Como você trata as pessoas que lhes prestam algum serviço? Como você trata os balconistas quando você vai numa loja? Quando você vai, em algum estabelecimento? Como você trata as pessoas que te atendem com mansidão? Como você trata as secretárias quando você precisa resolver um problema e tem lá uma secretária que às vezes não tem nada a ver com o que está acontecendo? Você é uma pessoa mansa em exercer o seu papel de cristão ou não? Como você trata os caixas dos bancos, os garçons, as garçonetes, os camelôs? Como você trata essas pessoas? Elas poderiam falar que você é uma pessoa cristã? Ou você acha que você tem que ser uma pessoa dura, truculenta, com respostas agressivas para resolver o seu problema? Isso é antibíblico. Nós precisamos ser mansos. Uma das características do próprio Cristo é a mansidão. Com raiva, destratando as pessoas, não podemos resolver nada. Aparentemente poderemos até resolver aquilo que iríamos resolver, mas iremos fazer pessoas não serem salvas por causa da nossa atitude. Elas dirão: lá vai o cristão, o que se diz cristão, o que anda com raiva o tempo todo, o que não é manso, o que não tem mansidão. A mansidão é uma característica de Jesus, e porque Jesus é manso, nós precisamos também ser pessoas mansas. Você é muito ríspido ou você é muito ríspido e exigente, sim ou não? Você é uma pessoa ríspida e exigente? Responde aí nos comentários. Reconheça isso aí. É indiferente, é impessoal. Que tipo de pessoa, que tipo de cristão você é? Onde você precisa ser mudado com o poder da mansidão? Entende que essas pessoas podem ter tido um dia difícil também, ou pensa apenas em si mesmo? Ao você tratar um balconista, uma pessoa, você se coloca no lugar dela, pensando que às vezes ela poderia ter um problema, ou está passando por alguma coisa ao te tratar de certa forma, ou você pensa apenas em si e na maneira como você deseja ser tratado pelos outros? A primeira coisa que você precisa fazer para ser transformado pelo poder da mansidão nessa noite é procurar compreender as pessoas que o servem. Trate quem o serve com respeito.
se colocando sempre no lugar da pessoa. O primeiro lugar onde você deve ser manso é dentro de casa. A Bíblia diz que as pessoas devem se adornar com um espírito manso e tranquilo. A mansidão é um atributo atraente na mulher. A Bíblia diz que os maridos, para viverem com suas esposas com entendimento, seja compreensivo e não exigente com as suas esposas. Você precisa ser uma pessoa mansa, a começar dentro da sua própria casa. Seja compreensivo e seja menos exigente, se colocando sempre no lugar da pessoa, tratando as pessoas com mansidão. Em segundo lugar, para você ser transformado pelo poder da mansidão, seja complacente e não crítico. Em Gálatas 6, versículos 1 e 2, está escrito assim: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se para que cada um que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Olha que interessante que nós podemos aprender com esse versículo. Quando alguém o decepciona, seja benevolente e não crítico. Procure dar apoio, procure entender o lado da outra pessoa. Embora você não concorde com a atitude que ela tomou, você precisa ser uma pessoa mansa, benevolente e não crítica. Seja uma pessoa complacente. Por exemplo, como é a sua reação diante de uma pessoa que está em luta contra o pecado? Você é crítico ou você procura ajudar e orar pela pessoa? Qual é a sua reação diante de pessoas que erraram e arruinaram sua própria vida? Você tem um sentimento interior de superioridade? Eu sou melhor porque eu mantive-me, porque eu, sabe? Porque eu. Ou você é alguém que se coloca no lugar da pessoa e procura entender, embora você possa não aceitar, mas você tem que entender o que todas as pessoas estão passando. Às vezes, há uma tendência de nos acharmos mais santos do que os outros, quando isso é uma grande mentira. Quando começamos a condenar os outros, nos sujeitamos ao ataque de Satanás sobre nossas fraquezas. A reação de Jesus diante de uma mulher adúltera foi cheia de sensibilidade. Ele a defendeu diante de todos e depois que a multidão partiu, falou-lhe em particular sobre o seu pecado. Falou-lhe em particular sobre o seu pecado. Não procurou ser maior, embora ele seja, do que a mulher. Ele se colocou no lugar da pessoa. Jesus foi manso, totalmente benevolente, totalmente tolerante e não crítico e não ríspido. Deus tolera muitas coisas que fazemos. Sendo assim, meus irmãos, podemos aprender a tolerar também as falhas dos outros. Deus tolera as nossas falhas. Ele nos aceita e nos ama, mesmo nós sendo pecadores, maus, ruins, com sentimentos ruins no nosso coração que nós temos. Dizemos às vezes que não temos, mas temos sentimentos ruins. E Deus nos ama e nos dá nova chance. Nós precisamos pelo menos procurar entender o que a pessoa está passando. Sempre que você se sentir tentado a julgar outra pessoa, faça uma pausa para lembrar o quanto Deus lhe perdoou e o quantas chances Deus te deu de recomeçar. Quanto mais reconhecer a graça de Deus para você, mais tolerante será com os outros. Não implique, simplifique, ajude, seja complacente e não crítico. Em terceiro lugar, para você ser transformado pelo poder da mansidão, seja delicado sem ser derrotado. Seja delicado sem ser derrotado. Em Provérbios 15, 1 está escrito:
A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quando alguém discordar de você, seja delicado, sem ser derrotado. É um fato da vida que você nunca poderá agradar a todos. Nós não agradaremos a todos, nem Deus agradou a todos, nem Jesus agradou a todos. Você sempre conhecerá pessoas que gostam de discutir e brigar com você. Algumas pessoas vão contradizer você em tudo que você disser. Como reagir diante dessas pessoas? Eu te dou a resposta. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e versículo 25, está escrito: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhes opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Uma das provas da transformação pelo poder da mansidão é a forma de como lidar com as pessoas que discordam de nós. Algumas pessoas sentem necessidade de arrasar todos que discordam delas. Neste caso, você tem 3 alternativas. Você pode recuar de medo, reagir com ira ou agir com mansidão. Muitas pessoas preferem reagir. Poucas sabem lidar com mansidão. Agir com mansidão é um método que Deus quer que você escolha na hora da oposição e exige um excelente equilíbrio entre a manutenção do seu direito de ter a opinião e o respeito do direito de outro de ter a sua opinião também. É saber conversar. A mansidão é a capacidade de discordar amigavelmente. Você pode se entender com alguém sem pensar igual. Pense nisso. Você pode se entender com alguém sem pensar igual a essa pessoa. Você pode se entender com alguém. Afinal, se 2 pessoas concordassem em tudo o tempo todo, uma delas não seria necessária. Pense a esse respeito. Em 4º lugar, para você ser transformado pelo poder da mansidão, seja receptivo e não inacessível. Seja receptivo e não inacessível. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19, está escrito: cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Quando alguém o corrigir, seja receptivo e não inacessível. De acordo com o verso, se você for pronto para ouvir e demorar para responder, também vai demorar a perder o domínio próprio. É o tema da nossa mensagem da semana que vem. Se você quiser ser manso, use mais os ouvidos do que a boca e esteja pronto para aceitar a correção, principalmente correção vinda do alto. Eu não gosto muito de fazer esse tipo de culto aqui online, eu já expliquei isso para vocês várias vezes, porque quando nós demos uma palavra de correção, é tão fácil você não querer ouvir aquilo ali, desligar o telefone e encerrar o culto. Tem muitas pessoas que não sabem lidar com correção, porque acham que estão abafando, estão boas o tempo inteiro. Pessoas não recebem nem a correção de Cristo para as suas vidas, vindas através de leitura bíblica. Tem pessoas olhando e procurando apenas o que satisfazem a sua alma, e muito menos o que elas precisam mudar. As pessoas mais sábias que conheço são as que mais querem aprender com as outras pessoas. Então, as pessoas que gostam de aprender, elas estão sempre aprendendo, prontas para ouvir, acatar. Podemos aprender com qualquer um, se tão somente soubermos fazer perguntas certas. Como você pode fazer uma pergunta certa? Vou te dar alguns exemplos. Com quem você gosta de aprender?
Fala para mim. Você gosta de aprender com o Google? Ou, sei lá, com a televisão? Ou com a nojeira da Rede Globo? Você consegue aprender com o seu marido? Sim ou não? Maridos, você consegue aprender com sua esposa? Você consegue aprender com seus filhos? Filhos, vocês conseguem aprender com seus pais? Essa é a resposta de onde você está procurando aprender. Uma boa receita para acabar sozinho na vida é: nunca admita um erro, nunca aprenda nada com ninguém, nunca permita que alguém lhe ensine algo e você tenha a receita pronta para o cafezinho da tarde. Viver sozinho a vida inteira. Mansidão implica em estar pronto a aprender com os outros e disponível para admitir quando você está errado. Por isso, seja receptivo e não inacessível. Tenha um coração ensinável. Desperte, ó tu que dormes. Tenha um coração ensinável. Aprenda com a Bíblia, com a palavra de Deus, com sua liderança estipulada pelo Senhor, mas aprenda. Seja uma pessoa que prefira ser corrigido do que ser todo o tempo bajulado. Quando você é corrigido, porque a Bíblia nos fala em Apocalipse 3 que Deus corrige porque Ele ama. Então, se você está sendo corrigido é porque você é amado e Deus quer mais e o caminho não está bom que você está seguindo. Aprenda a ouvir, aprenda a ser receptivo e não inacessível. Em quinto lugar, para ser transformado pelo poder da mansidão, haja em vez de reagir. Haja em vez de reagir. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, está escrito: quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àqueles que quem julga com justiça. Quando alguém ferir, haja em vez de reagir. No verso que lemos, o apóstolo Pedro nos lembra de como Jesus agiu no seu julgamento diante de Pilatos. O julgamento não era legítimo, mas Jesus suportou tudo em silêncio. Quem realmente estava no controle daquela situação? Pilatos ou Jesus? Responda aí no seu interior. Você acha que quem estava no controle? Pilatos se sentiu ameaçado pelo simples fato de Jesus não falar nada para se defender. Isso o deixou nervoso demais. Em vez de reagir, Jesus assumiu o controle da situação, preferindo permanecer em silêncio. Quando alguém ferir, haja ao invés de reagir. A força está na mansidão. E mansidão é a capacidade de lidar com a dor sem retaliação. É a capacidade de absorver o golpe sem revidar. É dar a segunda face. Se você reage dessa maneira, está admitindo que a outra pessoa tem controle sobre as suas emoções. Está reconhecendo que lhe deu o direito de determinar seus sentimentos e reações. Retaliar é reagir. Perdoar é agir e dizer: eu decido como vou reagir. Isso é mansidão. Força controlada. É escolher a maneira de responder às pessoas. Decidir agir em vez de reagir. Em sexto lugar, para você ser transformado pelo poder da mansidão, seja respeitoso e não rejeite. Seja respeitoso e não rejeite. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, está escrito: estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Quando estiver dando testemunho, quando estiver falando da sua fé, respeite e não rejeite.
As pessoas precisam dar boas novas, mas as nossas atitudes podem impedir que as pessoas aceitem. Respeite os sem igreja, não os rejeite. Respeite as pessoas, que pensam diferente de vocês, que vivem diferente de vocês. Isso não significa aceitá-los, mas respeitá-los. Não significa que você tem que aprovar o seu estilo de vida, mas você precisa aceitá-los. Há uma diferença entre aceitação e aprovação. Posso aceitar você como uma pessoa digna de ser aprovado em tudo que você faz, e devo respeitar seu direito, se tratando da maneira respeitosa quando você pensa diferente de mim. A maneira pela qual você fala do Evangelho pode determinar a disposição das pessoas para ouvir você. Na realidade, a sua atitude fala mais alto do que as suas palavras e do que a sua mensagem. A atitude vale muito mais do que palavra. A maneira mais eficiente de falar do Evangelho com os sem igreja é cercá-los de amor e aceitação enquanto você fala, levando sempre a entender que congregar é sempre importante. Seja manso, respeite as pessoas. Um famoso escrito disse o seguinte: a evangelização é simplesmente o mendigo contando a outro onde encontrar pão. E quando você sabe ser manso, você sabe evangelizar. Quando você sabe falar com mansidão, você sabe ser manso. Ou seja, lembre dessa frase: evangelização é simplesmente o mendigo contando ao outro onde encontrar pão. Jesus era manso e deseja que sejamos transformados pelo poder da mansidão. Um dos benefícios positivos de se tornar mais manso é ter um estilo de vida mais calmo. Você se tornará mais flexível, mais capaz de enfrentar o que der e vier. Muitas pessoas sofrem esgotamento nervoso porque não têm mansidão, porque não são transformados pelo poder da mansidão de Cristo. Estão sempre exigindo os seus direitos, julgando os outros, sempre querem provar que estão certos o tempo todo, não se dispõem a aprender, reagem às situações com ira ou com medo e raramente tratam os outros com respeito e dignidade. Como você fala com a atendente, da operadora que você contratou e não está te dando bom serviço, com mansidão ou com raiva? Você está transmitindo o amor de Cristo até na reclamação que você faz, procurando entender, ou você é ríspido o tempo todo? Pare um pouco e faça um balanço sobre as suas atitudes em alguns minutos. Tente responder a seguinte pergunta: em quais relacionamentos você encontra dificuldade para ser manso? Lembre-se, hoje você pode ser transformado pelo poder da mansidão para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? A mansidão, ela é importantíssima demais e nós temos que ser transformados pelo poder da mansidão para a honra e glória do Senhor. Que a partir de hoje você seja uma pessoa mais mansa. Reconheça onde você precisa mudar e tome essa atitude e mude. Seja diferente em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para os irmãos nessa noite, sobre o capítulo 9 do livro Poder para Mudar a Sua Vida. Na semana que vem estudaremos o capítulo 10, capítulo 10. Semana que vem estudaremos o capítulo 11 e o capítulo 12 para encerrarmos a nossa série de mensagens
encerrarmos a nossa campanha de 40 dias para mudar a sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Eterno Pai, está aí, ó Deus, o meu irmão nessa noite, que ouviu a sua palavra, que entendeu, ó Pai, que precisa ser uma pessoa mais mansa, mais respeitosa. Ensina-nos, a todos nós, a entendermos sempre o lado da outra pessoa também, a nos colocarmos no lugar das pessoas, a sermos pessoas que saibam falar, pessoas que saibam colocar as suas opiniões, ainda que elas sejam contrárias, mas que nós possamos entender, procurar aceitar. Nos ensina, ó Deus, a agir e não a reagir, que nós possamos ser pessoas mansas, porque o Senhor é manso, que o Senhor possa ser o nosso espelho sempre, ó Pai, de transformação. Ó Deus, fale a esse coração, Espírito Santo, desperte esse meu irmão que precisa ser mais manso para a honra e glória do seu santo nome. Eu te agradeço por esse culto nessa noite, te agradeço por estar aqui, ó Pai, falando contigo, por estar em comunhão, ó Pai, mesmo que de uma forma virtual com os nossos irmãos. Já quero te agradecer mais uma vez nessa noite, pela oportunidade de voltar que o Senhor está nos dando. Muito obrigado por essa oportunidade, que nós possamos aproveitar sempre a oportunidade que o Senhor nos dá de poder exaltar o seu santo nome e cumprir aquilo que a sua palavra diz para que a gente precisa fazer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, meu irmão. Temos um amigo importantíssimo que é o nosso Cristo. Devemos adorar o Senhor, devemos glorificar o Senhor, devemos exaltar a beleza do nosso Deus. Sempre é tempo de voltar. Coloque isso no seu coração. Prepare a sua vida, prepare a sua alma para o novo que Deus tem para você em tempos de voltar, em tempo de retornar. Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Eu quero dar a bênção para você nessa noite. Estenda uma de suas mãos e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com esse meu irmão que está cultuando ao Senhor nessa noite e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Vamos adorar o Senhor? Vamos encerrar o culto cantando ao Senhor. Eu convido mais uma vez a equipe de louvor para encerrarmos esse culto cantando, glorificando e exaltando ao Senhor. Fique com Deus, tenha uma noite excelente e vamos adorar o Senhor. Salve.
no seu lar, entrar na sua vida, porque é tempo de abrir o seu coração, é tempo de sentirmos mais do Senhor, é tempo de abraçarmos a causa do nosso Deus, porque Ele tem cuidado das nossas causas e das nossas vidas. Aleluia. É tempo de abrirmos o coração. E se você está nos ouvindo, precisa de um amigo, vem cantar conosco, vem cear conosco, vem dançar conosco, vem adorar o nosso Deus, juntos conosco. Amém? Glória a Deus. Se converse os lares, que vocês tenham uma boa noite. Aleluia.